Olá, tudo bem? Eu quero começar essa aula de hoje com uma certa visualização guiada, uma pequena meditação. Então, onde você estiver agora, vamos fazer uma pequena pausa, a não ser que você esteja dirigindo, tá? Então mantenha seus olhos abertos, mas se você não está dirigindo, vamos relaxar um pouquinho e vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria que você começasse a pensar num momento qualquer no futuro, um momento qualquer, onde tudo já está ok. A gente sabe, de acordo com o Kabbalah, que a nossa alma ela já está em estado corrigido no futuro, e do ponto de vista espiritual, que ele transcende as limitações do tempo e espaço, nós temos como acessar ou pegar emprestado um pouquinho dessa essência da nossa alma que já está corrigida. Então, vamos agora, se você ainda não fechou os olhos, vamos fechar os olhos e vamos respirar fundo e vamos, com cada inspiração, deixar a luz entrar com plenitude e relaxamento. E com cada expiração a gente quer tirar preocupações, dores e vamos relaxando todos os nossos músculos, desde a cabeça, até o pescoço, tórax, ombros, mãos, relaxar as costas, relaxar a barriga, as pernas. Seria bom descruzar as mãos e descruzar as pernas, relaxar mais e mais. Por poucos minutos a gente pode simplesmente abrir mão, let go de tudo e fluir. Eu quero que você agora imagine esse momento. Imagine uma tela na tua frente, onde você vê um momento no futuro onde tudo magicamente deu certo na sua vida. Tudo está funcionando exatamente de acordo com o que você acha que a sua vida deveria ser. Um estado de paz, de plenitude, os problemas todos se consertaram e não importa agora como isso aconteceu. Importa que aconteceu. Estamos nesse momento no futuro onde tudo deu certo, as ansiedades desapareceram e foram trocadas por momentos de plenitude, abundância, certeza, essa sensação interna de poder, de tudo estar bem, energia e garra mesclados com a paz, com o senso de estar alinhado, estar em fluxo com todas as energias da luz do universo, com tudo que nós realmente queremos. Imagine como é a sua família. Veja nessa tela na tua frente. Imagine estar vendo um filme onde você vê um momento maravilhoso de super alegria e felicidade com sua família mais íntima e a maior também. Como são seus amigos e qual é a interação com seus amigos? Esse momento gostoso de você interagir com seus amigos, onde fluem as ideias, o prazer, as piadas, momento de descontrair um pouquinho. Como está a sua vida profissional, sua área de trabalho? Imagine você estar na posição profissional que você sempre quis e você faz exatamente o que você sempre quis e você é muito bem remunerado por isso. Você está ganhando o dinheiro que você gostaria de receber, não importa se você merece ou não, se é possível ou não. Você não tem mais nenhuma preocupação financeira, nenhuma preocupação de tempo, de agenda, você não tem mais nenhuma preocupação de saúde, porque você está 100% saudável e fazendo exatamente as coisas que tem que fazer para manter o teu corpo saudável. Então, vamos assim imaginar essa tela, esse filmezinho acontecendo na tua frente. Eu gostaria agora que você imaginasse que você está levantando e que, conforme você levanta, a imagem na tela expande dramaticamente, ela cresce mais e mais. Você vê tudo em cores mais brilhantes, mais vivas. Os sons são vivos, você consegue sentir o aroma, aquela sensação gostosa do ar na tua pele, a temperatura perfeita. Eu gostaria agora que você crescesse junto com essa imagem e entrasse dentro de você como se estivesse vestindo uma roupa de você e ver através dos seus olhos toda essa imagem maravilhosa. Escute através dos seus ouvidos todos os sons do prazer e da felicidade que você vê ao teu redor. Sinta no teu coração a emoção de viver a vida em plenitude completa. Deixe esse momento crescer em você. Sinta nos teus dedos a energia vibrando. Você pode sentir que você aponta e de repente cresce uma flor de tanta luz e amor que emana dentro de você. Sinta, sem ter medo de ser feliz, como toda a sua luz brilha e você finalmente sente: é isso que eu quis minha vida inteira. A minha luz está brilhando, eu estou gerando
a luz de dentro para fora e tudo que vejo ao meu redor é um efeito que eu estou criando na minha realidade. Agora vamos nos preparar para voltar aqui para o planeta Terra. A gente pode visualizar o número 3 vezes, o número 2 vezes, o número 1 uma vez e vamos abrir os olhos e estar aqui de volta. Então, bem-vindos para a nossa segunda aula introdutória, nessa introdução gratuita a Kabbalah. Meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador dela 91 Escola de Kabbalah. E antes de mais nada, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu super recomendo fazer uma pausa aqui e aproveite quando que esses vídeos estão no ar. Assista primeiramente o primeiro vídeo, é uma introdução um pouquinho mais longa, no qual a gente começou a explicar o que é essa Kabbalah e o que é de esperar dela e para onde nós vamos com esses ensinamentos dessa introdução gratuita à Kabbalah. E eu contei um pouquinho da minha própria trajetória e por que eu estou aqui falando com você de que realmente ver resultados em situações impossíveis na minha vida de vários alunos meus. Até inclusive eu quis compartilhar assim, é tão gratificante ver que pessoas de todos os tipos, no mundo inteiro, conseguem resultados, pessoas que talvez a vida deles não é perfeita, e eles não são pessoas perfeitas que sabem tudo, mas sem dúvida conseguiram ganhar muitos resultados que não poderiam ter ganhado sem a Kabbalah. Eu quero citar aqui para vocês mais uns exemplos. Temos a Maria Catarina Risse Ribeiro. Ela fala o seguinte: grande conteúdo de fácil entendimento, de grande necessidade para os nossos dias, oportunidade para quem quer entender a vida, excelente. Eu acho isso muito lindo, imagina, entender a vida, né? Uma coisa muito bacana. Temos aqui a Cristiane Lira. Ela fala o seguinte: os ensinamentos da Kabbalah trazem esclarecimentos de muitas dúvidas e ajudam-me a compreender melhor os desafios da vida e superá-los de forma consciente. Gente, quem de nós não tem problemas na vida? A gente sabe, tem uma frase que fala que problemas estão aqui para ficar. E você pode falar que é pessimista, que não sei o quê. A real é, sempre teremos obstáculos. E se a gente entende encarar esses obstáculos como oportunidades reais para você ter mais na vida e crescer e conseguir que a luz flua mais em você, você começa a entender a vida de um ponto de vista completamente diferente. A questão é que esses problemas que aparecem na vida, essas oportunidades, vamos dizer assim, eles não acontecem exatamente do que a gente quer, que a gente imagina, quando a gente espera que aconteça, através dessa pessoa que aconteça, quando eu estou com uma falta de um recurso X, e eles parecem problemas, porque eu não aprendi como lidar com eles. Mais um último depoimento para vocês, só para esperar um pouquinho. Vem da Alda, ela fala o seguinte: todos os vídeos são excelentes. Já fiz curso de Kabbalah, mas confesso que nunca aprendi tanto quanto agora. Gratidão. Ela manda nossas alunas que estão fazendo nossos cursos ali em sua alma, todos os nossos combos de cursos do nível 1 até o nível 6. Eu vou falar mais sobre isso na frente para quem estiver interessado. Então, gente, a gente quer hoje, na aula de hoje, assim, falar de alguns conceitos. Eu quero falar com vocês sobre alguns grandes mitos que talvez estão atrapalhando e até arruinando a sua vida espiritual, que a gente tem que detonar eles para tirar eles do caminho, para a gente começar a trilhar o caminho certo. E quero falar com vocês hoje, especificamente, como você atinge melhor o poder da mente sobre a matéria e você acessa a luz maior. Tudo que a gente falou na aula passada, da questão de a nossa essência da nossa alma, o que estamos fazendo aqui, que tudo que nós queremos na vida é uma luz espiritual. De novo, se você não viu a aula passada, pelo amor de Deus, assista, porque senão essa aula aqui vai ficar fora do contexto. Mas é uma interessante, mas você não vai ter o máximo proveito que você poderia ter, tá? Então, por que a gente começou com essa meditação? Eu não sei como você sentiu com essa meditação que a gente fez no início, mas eu falo pra vocês, a primeira vez que eu comecei a meditar assim, pensar dessa forma, eu me senti muito estranho. De um lado eu senti que, cara, é verdade, tipo, por que não? Sabe aquelas questões que começam a surgir dentro de você, umas emoções muito positivas de qual o problema da vida ser assim? Por que tem que ser tão complexo? Sabe, porque um monte de, sabe, por quê, e eu quero isso, e faz sentido, tá alinhado no meu coração, faz muito mais sentido para mim do que pensar que a vida tem um monte de problemas. Uma vez eu vi uma definição britânica, humor negro, tá bom? De o que é a vida. Fala que a vida é uma sucessão de problemas que ela é interditada, às vezes, por uma crise, tá? Então, isto é... A vida tem que ser assim. Tem muitas pessoas que começam a entender a vida que ter uma vida tem seus altos e baixos e a gente tem que aproveitar os momentos de felicidade que aparecem, que a gente consegue gerar. Uma vez eu vi uma pessoa falando que a expectativa
de vida da humanidade não mudou muito nos últimos 200 anos. Fala que o ser humano ainda vive somente 35 anos. E depois de 35, muitas pessoas, infelizmente, meio que morrem, meio que desistem da vida, meio que sabe o quê? Vamos arrastar, vamos baixar as expectativas. Nessa altura do campeonato, muitas pessoas já passaram por alguns perrengues na vida, alguns desagrados. Talvez já estão casados, planejando família, ou já têm filhos, e você vê que ninguém nos ensina na escola que casamento não é uma coisa que, claro que vai ser fácil casar com uma alma gêmea, óbvio. Eu acho que eu casei com uma alma gêmea. Você acha que minha vida é fácil só porque eu casei com ela? De novo, contei a história para vocês na aula passada, de tudo que a gente passou juntos. Então, temos que aprender que a vida, ela não dá pra gente de graça coisa só porque a gente acha que assim que deve ser. Porque eu me apaixonei por alguém, a pessoa se apaixonou por mim. Claro, é porque eu encontrei um trabalho muito bacana que faz o bem para as pessoas. Então, claro que tem que rolar e tem que fluir. Nada é óbvio. A gente tem que entender as regras do jogo da vida. Que uma coisa que também a gente mencionou um pouquinho na aula passada, que estamos aqui para aprender na Kabbalah, as regras do jogo da vida. Da mesma forma que a gravidade é uma lei, certo? É uma lei invisível. Você consegue ver a gravidade? Não. Mas você sabe que ela cria efeitos na tua vida. A gente não consegue sentir o cheiro da gravidade ou ouvir ela. Ela não tem nenhum gosto, você não tem paladar, você não consegue ver. Ela não pertence aos 5 sentidos, mas você sente influência da gravidade na sua vida. Assim, existem leis espirituais que você não consegue ver, não consegue cheirar e etc. Não pertencem aos 5 sentidos, mas elas nos influenciam no nosso dia a dia e a gente sente a influência delas, mas são coisas que a física ainda não entende exatamente, tá? Tem algumas ideias interessantes que a física começa a falar, que está dentro da Kabbalah, mas ainda a física parece que está longe de trazer vamos falar assim, um entendimento empírico, científico. Mas em breve chegam lá, imagino sem dúvida. A Kabbalah tem essa questão de trazer ideias muito bacanas que fazem sentido, mas talvez elas não conseguem trazer todo o respaldo da ciência, de novo, a questão empírica de ter a tese, fazer experimentos e você trazer resultados com números, hoje em dia com supercomputadores, você conseguir comprovar um monte de ideias de uma forma que é mais palpável e concreta. Então tem uma dinâmica bem interessante. Mas eu quero ver com vocês então agora como a gente consegue trilhar esse caminho para ter essa vida que você imaginou para você. Como você consegue chegar lá? E sabe o que? Eu vou falar mais uma coisa para você. Se você consegue imaginar isso, eu te prometo que isso pode acontecer. Só mais um pequeno exemplo muito importante antes da gente ir avançando. Tem uma história real de um cara, um palestrante, que ele fez uma palestra para homens de negócios que tinham uma idade média de 30 a 35. São jovens empresários ou jovens CEOs, pessoas que têm muito potencial para ir em frente na vida. E fez uma palestra de business, um americano, foi nos anos 90 por aí. E ele pediu para as pessoas, todo mundo lá, de novo, pessoas dos 30 a 35 anos de idade, para eles imaginarem, visualizarem um homem de 70 anos de idade, tá? E pediu para todo mundo assim imaginar com todos os detalhes. Ele foi guiando eles a imaginar como é a testa, como é o cabelo. Tem cabelo, talvez já está mais carequinha. Como é a expressão facial, se talvez está um pouquinho mais cansado. A pele, ela está brilhante, um pouquinho mais pálida. Como é a pele aqui, as rugas. Foi assim, né? A postura, qual é a velocidade dele, como ele fala, como ele anda. Tá bom, terminou a meditação guiada, pediu para todo mundo abrir os olhos. Ao lado do palestrante aparece um homem. E ele pergunta, né? O palestrante pergunta para a plateia: gente, quantos anos tem esse homem? As pessoas foram chutando e tal, deu em média entre 49 a 52 anos de idade, tá? Ninguém deu menos de 49, mas ninguém deu mais de 52. Então, em média, o cara tem uns 50 anos de idade, na opinião da maioria das pessoas. Aquele homem que parecia ter, no máximo, 52 anos de idade, estava com 70. As pessoas não acreditavam, ele tinha que mostrar passaporte, RG, todos os documentos mostrando que o cara tem 70 anos de idade, ele parece que tem no máximo 52, tá? E mostrou, até fez um pouco de show-off lá para as pessoas, ele fez flexões, tirou a camisa para mostrar como é o corpo, e até as pessoas falaram, não acreditaram, meu Deus! O palestrante falou para eles o seguinte: sabe aquele homem de 70 anos de idade que você estava visualizando? É você, daqui a 40, 35 anos. O teu subconsciente já sabe para onde você quer ir. E se você não interferir, você vai chegar lá. E se a visão foi boa, parabéns. Então você pode melhorar um pouquinho mais, você tem uma boa direção. E se a visão foi de uma pessoa bem velha, cansada, você tem que acordar e entender que você, por uma razão qualquer, enraizou dentro de você uma crença que assim tem que ser a vida e você está trilhando o teu caminho para lá. E nós temos que constantemente, proativamente, interferir nesses pensamentos que a gente nem sabe que a gente tem e começar a trilhar o que nós queremos.
Falamos na aula passada que a nossa essência é o desejo de receber uma luz ininterrupta. Não só uma energia que tem agora e depois acaba. É você em estado de fluxo, que você não depende de algo para acontecer para que você seja agora feliz. Você simplesmente consegue gerar isso dentro de você. Claro que é um esforço, claro que é uma arte, você vai aperfeiçoando e melhorando essa arte durante anos e anos e anos, mas uma coisa muito gratificante e no início às vezes pode ser um pouco difícil para você quebrar a barreira. Aliás, eu minto. No início, para a maioria das pessoas é bem fácil ter resultados bem rápidos. É como aquela pessoa que nunca fez esporte e começa a fazer academia, você vê que bem rápido o corpo reage, você começa a ver como você fica um pouco mais forte, entra mais em forma, mas depois tem um momento que você quebrou a primeira barreira, agora tem que fazer um pouco mais de esforço para quebrar a próxima barreira. Você vai ver essa dinâmica também para quem estiver interessado em aprofundar seus estudos. Então, a gente está mencionando essa ideia e a primeira, a gente tem que quebrar alguns mitos que estão provavelmente acabando com a tua vida espiritual. Então, os mitos são o seguinte. A primeira coisa é que pessoas pensam que eles precisam ser muito elevados ou muito especiais para ser espirituais. Já passou isso na sua cabeça que você acha, sabe o quê? Eu não sou uma pessoa tão especial assim, ou tão elevado. Tem por aí um monte de gente que é inteligente, ou que tem um certo dom, ou que são mais pacientes naturalmente. Tem uma luz aí nessa pessoa e de repente você pensa, eu não sou assim, talvez eu fosse um pouco menos, sabe? Tipo, e será que o problema é que eu seja um pouco menos? E um monte dessas questõezinhas. Primeira coisa que a gente tem que detonar é que se você conseguir imaginar uma vida que é extraordinária, talvez ela não é perfeita, talvez você não é a pessoa mais rica do mundo e você só tem beleza ao teu redor, mas tem exatamente o que você acha que é bom para você ficar pleno. Você tem essa calma, essa paz interior, e a energia, e a esperança, e ideias de fazer coisas maiores e melhores. Isto é, você não depende, você não tem que agora trabalhar porque você está sem dinheiro, você vai trabalhar porque você está empolgado, que você vai gerar uma coisa nova para o mundo, uma coisa que ajuda e realmente agrega um valor muito, muito importante para as pessoas. Entende o que eu quero falar? Se você acha que você não é bastante, entre aspas, especial, ou que você não é merecedor ou merecedora, é uma grande questão. No fundo, muitas pessoas elas acham que não são merecedoras, porque fizeram coisas horríveis. E olha, imagino que se você está me assistindo aqui, a chance de você ser um assassino, uma pessoa que, sei lá, roubou bancos, é bem pequena. Mas sim, tem pessoas que estão assistindo que talvez fizeram um aborto. E não passa um dia nos últimos 20 anos que elas não pensam no dia que elas foram fazer o aborto e talvez eles poderiam ter um filho de 20 anos de idade agora. Sim, tem pessoas que estão assistindo aqui que traíram, pessoas que foram traídas, pessoas que vocês tiveram que mentir para alguém ou manipular alguém e para uma coisa que você precisava nesse momento agora para resolver. E você se arrepende até hoje sobre isso. Talvez eu tenha alguém mais me escutando aqui que brigou feio com alguém e como uma cena de filme, infelizmente a pessoa faleceu e vocês terminaram o seu relacionamento com uma briga feia sem vocês conseguirem pedir desculpas um ao outro ou reconciliar essa briga estúpida. Eu tenho certeza absoluta que tem um monte de pessoas aqui que passaram por muitas coisas, que deram para você todas as boas razões, entre aspas, para você acreditar que você não merece, que você não é especial ou que você não é tão elevado assim. Mentira! Se você está me vendo aqui, eu te falo, nada é por acaso. Eu e você e todos os seres humanos da face da Terra, todos nós estamos vivos porque nós somos capazes de ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de sucesso absoluto, sem altos e baixos. É fácil? Não. É uma coisa que exige esforço? Exige. Você vai ter que trabalhar duro? Sim. Vai ser bem mais fácil do que aturar o que a gente atura no dia a dia, bem mais fácil. Você tem que ter a metodologia certa, tá? Você tem que saber onde você coloca a tua energia. E essa é a primeira coisa que nós temos que detonar. Você tem que se questionar a si mesmo, a si mesma. Será que eu acho que eu não sou merecedor ou que eu não preciso de tanta coisa assim na minha vida? Faça um pequeno pausa aqui e pergunte a si mesmo, a si mesma, se você poderia encontrar uma limitação. Não precisa de 20. Uma só, ela pode desencadear o resto. Uma coisa que você acha que você não merece encontrar sua alma gêmea, que você não merece ter sucesso, que você acha que você não é tão especial assim, ou que você não tem a habilidade de manter a calma e a paz, porque você é uma pessoa que tem raiva e você explode. Seja lá o que for, isso não determina nada da sua espiritualidade e da sua chance de ser mais espiritual, tá? O segundo mito é que muitas pessoas elas pensam que para ser mais espiritualizadas, elas têm que se abdicar da fisicalidade. Eu falo dessa ideia, tipo, você tem que abrir mão do mundo físico, essa questão não é meio que para mim.
eu tenho que talvez ter menos itens. O Daniel até falou uma coisa, jogou uma coisa na aula passada da síndrome da centopeia, que talvez eu tenha muitos sapatos na minha casa e eu não preciso. Gente, pelo contrário. Kabbalah fala o seguinte, eu vou dar para você um exemplo. Tem pessoas que acham que é muito romântico quando elas encontram a pessoa certa para suas vidas. Elas falam assim, sem você eu sou nada. Meu amigo, se sem aquela pessoa você é um nada, com aquela pessoa você é o mesmo nada. Entende? Desculpa ser um pouquinho não romântico. Claro que eu consigo entender que quando às vezes a gente sente, tipo, eu me imagino, se eu tivesse que, sabe, Deus ficar longe da minha esposa, eu sinto um grande vazio, tá? Mas no final das contas eu não sou um nada, tá? Eu sou algo. E da mesma forma, se você acha que você precisa se abdicar da fisicalidade para ser mais espiritual, claro que isso até pode ajudar de uma certa forma. Claro que você fazer um caminho de Santiago, para quem fez, que você passa um bom tempo, que você abre mão da sua fisicalidade, do seu conforto, etc. Mas você volta para a sua vida, seja lá onde você mora, que tipo de vida você tem. Isto é, eu já fiz assim um treinamento de karatê especial, eu praticava artes marciais, na minha busca pela espiritualidade, eu também até passei pelas artes marciais. E eu pratiquei tinha 4 dias de treinamento especial que você, como se fosse, você vai num campo qualquer e você não tem telefone, não tem TV, você só treina karatê. É um treinamento muito, muito intenso, é muito maluco isso. E para você realmente entrar em módulo intensivo de karatê sem outras interferências. Mas no final das contas isso termina e você volta para a sua vida, gente. A sua vida não é um erro. Se você tem uma pessoa que tem muito dinheiro e você pode comprar um monte de coisa e viajar no mundo, por que não? Seja espiritual com todas essas coisas. Isso é mais difícil ainda. É um desafio você ser mais espiritualizado com, sei lá, 5 carros. Agora, pode ser que você é uma pessoa que talvez você não teria essa habilidade financeira, mas você vive um pouco acima da sua habilidade e fica aquela coisa, tipo de dívida aqui, sempre tem uma fatura do cartão que tem que pagar, uma fratura do cartão, que você me dá uma fratura, né, geral na situação. É uma outra questão, é uma questão de a gente aprender a lidar com isso, mas você pode viver num nível de vida que você consegue viver tipo responsavelmente, financeiramente falando, de acordo com suas finanças, e planejar ter uma vida financeira melhor e ser uma pessoa que ter coisas físicas. Nenhum problema com isso whatsoever, como se diz, nenhum problema, ok? Então, pense sobre isso. Ser mais espiritualizado não tem nada a ver com você abdicar dos seus bens. Você poderia também falar, sabe o quê? Para eu ser mais espiritualizado, eu tenho que ter menos inteligência. Porque quanto mais inteligência eu tiver, eu vou ter mais orgulho. Se eu for mais burro, eu talvez não vou ser tão orgulhoso. Então, você pode também pensar dessa forma. Não queira menos da vida. Queira muito mais da vida. Pense sobre isso. Querer mais da vida, você vai querer mais luz. Se você entende que você tem todas as coisas físicas que você precisa ter na sua vida e você entende que elas não são solução, é só um conforto que você agradece a Deus que tem, mas não é isso que vai trazer a luz para você. São facilitadores que te deixam mais feliz, te acalmam, e agora você tem, sabe o quê? Agora eu posso com muito mais facilidade abrir mão daquilo como uma ferramenta de solução e focar no que de fato me traz soluções. Pense sobre isso. Terceiro mito. Gente, um dos piores é: se é para ser, vai ser. Esse é o que eu mais gosto, né? Se é para ser, vai ser. E se não foi, porque não tinha que ser, sei lá o que for. Olha, gente, tem uma sabedoria por trás. Essa frase, ela sim incorpora uma certa inteligência espiritual que tem que ser respeitada. Porém, muitas vezes pessoas cometem um erro fatal em cima disso. Olha, sabe, se eu pensasse dessa forma, se tem que ser, vai ser, eu nunca estaria casado e a gente não teria filhos, tá bom? Você tem que lutar pelo que você quer. Você tem que lutar sempre pelo que você quer. De novo, nossa essência é o desejo de receber luz ininterrupta. Mas o primeiro passo é o desejo. E nós temos que aprender a ampliar o nosso desejo e querer mais. Como assim tem que ser, vai ser? O jeito como as coisas vão acontecer está fora do meu controle. Quando vai acontecer? Fora do meu controle. Vai ser com aquela pessoa, com outra? Está fora do seu controle. Isso realmente você não sabe se vai ser assim ou assado. Mas você sabe o que você quer? Eu, Daniel, quis casar com meus 30 anos de idade. Eu coloquei uma meta, até os 30 casei. Eu achei que inclusive vai ser antes, né? Eu decidi com meus 24 anos de idade, eu fiz um super shift, assim, eu me comprometi com o Kabbalah 100%, foi o momento que eu decidi que isso que eu vou fazer com a minha vida. Até então era meio que uma palestra aqui, uma coisa ali, era mais um hobby. E daí em diante foi uma coisa que é só isso que eu vou fazer com a minha vida. E eu tinha, na época eu estava num relacionamento, eu me separei daquela menina porque eu percebi que a gente não tem nenhum futuro espiritual. Eu estou assim, resumindo a história, tá? A gente era muito mais do que isso.
E eu falei, sabe o quê? Vou me dedicar à luz, vou dedicar minha alma e vou encontrar minha alma gêmea, né? Vou dedicar minha alma, encontrar minha alma gêmea. Eu estava com 24, eu falei, sabe, até os 30 eu casei, vou começar minha família. E com 30 anos de idade eu estava longe de casar, eu estava solteiro, 31, 32, não tinha ninguém no horizonte. E eu comecei a pensar que talvez, sabe o quê? Talvez não é para eu casar. Que eu tendo a bater as minhas metas, de vez em quando embora um pouco mais, um pouco menos, mas passou 1 ano, 2 anos, eu não me considero a pessoa mais burra do mundo, eu não me considero a pessoa mais feia do mundo. Falei, cara, alguém tem que se enganar e achar que eu sou interessante, né? Mas tipo, não tem ninguém. E eu comecei a ter esses pensamentos, sabe o quê? Talvez não é pra ser, relaxa, na hora certa vai acontecer. Tá. Que hora certa que o caramba, meu. Eu quero casar. Eu tive que começar a reavaliar o que eu quero. Eu quero casar porque eu quero status, eu quero casar porque eu acredito que um professor de Kabbalah tem que ser um exemplo de uma pessoa que é casada, que eu tinha isso na minha cabeça também, e um monte de questões de vaidosas também. Deus proíba, professor de Kabbalah tem vaidade? Não, sim, eu tenho. Hoje eu sou perfeito, mas eu tinha. O que eu quero dizer é que eu comecei a reavaliar o que eu de fato eu quero. E às vezes a gente não entende o que a gente quer realmente. Se você fala se é para ser, vai ser, meu amigo, você não sabe exatamente o que você quer. Você não sabe o que isso significa para você. Quando eu coloquei na minha cabeça que mais do que casar com minha alma gêmea, que é uma coisa que foi importante para mim, claramente, eu quis ser um homem de família. E o que significa para mim ser um homem de família? O que significa eu ter filhos? E o que eu quero de verdade? E o que isso significa para mim? Isso se concretizou com uma clareza que eu não tive antes. Tudo se abriu. E não é que magicamente minha alma já apareceu, é que magicamente eu comecei a destravar um monte de paradigmas, um monte de bloqueios mentais. E olhei para quem é a mulher, que hoje em dia é minha esposa, com outro olhar. Ao invés de olhar para ela e falar, nossa, essa pessoa é uma grande amiga, eu falei, não, essa aqui não é uma grande amiga. Isso aqui é muito mais que uma grande amiga. Essa aqui, vem cá. Então, e aí, de novo, contei essa história para vocês na aula passada. Então, essa é uma coisa que eu quero que você pense. Em que área da tua vida você está abrindo mão rápido demais? Porque é cansativo. Cá entre nós não cansa, não é isso? Tipo, quem de nós gostaria de... eu quero. Chega um momento que cansa. Porque a gente não atinge tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. Quando eu tive clareza do que eu quero exatamente, aí eu tive clareza de o que eu sim posso fazer e o que eu não preciso fazer. E quando eu tive clareza do que eu sim posso fazer, você fica mais calmo. E eu abri mão de como vai ser, quando vai ser. Pra você ter uma noção, eu fui fazer uma mapa astral, um momento de desespero, perguntando se eu vou casar ainda naquele ano. A astróloga, eu tenho gravação disso, ela me fala em inglês, que eu não vou casar naquele ano. Eu pergunto a ela, mas no ano cabalístico ou no ano gregoriano? Porque o ano gregoriano termina em 31 de dezembro. O ano cabalístico termina um pouco antes, é um ciclo, a gente aprende isso no curso nível 1. É um ciclo bem mais astronômico, bem mais preciso e interessante. E ele terminaria em setembro. Na verdade, ele terminaria no finalzinho de setembro. Aí eu falei, talvez no ano cabalístico, que termina em setembro, mas tipo de repente outubro, novembro eu caso, né? E ela falou, não, meu querido, você não, nem no cabalístico, nem no gregoriano. Falou, calma. Gente, eu casei naquele ano, antes do gregoriano terminar e antes do cabalístico terminar. Casei no dia 15 do mês de Virgem, quem conhece, assim, foi dia 9/9. E falou, nossa, mas se você foi contra o mapa astral, a Kabbalah fala, sabe o quê? O mapa astral é uma tendência. A astrologia é uma sabedoria que mostra tendências. Não é uma coisa carvada em pedra. E você pode superar a excelência do mapa? Pode. É difícil? É difícil. Perguntei, o que você fez para fazer isso? Eu não tenho a mínima noção. Tá? Eu usei todas as ferramentas da Kabbalah que tinha no meu arsenal. Todas. Tá? Tudo que, que a gente ensina no curso nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo. Eu usei tudo ao mesmo tempo, porque eu precisava gerar a minha realidade. Porque senão é que vai ser. Vai ser porque eu quero que seja. Mas isso não é orgulho? É orgulho. Sabe qual é o pior de você ter esse orgulho, essa vaidade? Pior do que ter esse orgulho é você falar, deixa Deus decidir. A gente vai ver daqui a pouco como esse é um grande erro. Você falar que se Deus quiser. Eu vou explicar exatamente porque isso é um grande erro pensar se Deus quiser. Você ou nessa aula ou na próxima. A gente vai ver como vai encaixar aqui com o tempo. Então, próximo momento que a gente tem que detonar, espero que você está curtindo aí, ou você está chorando ou rindo, um dos dois. Mais um grande erro é pensar que ser espiritual é você ser sereno, ser calmo. É sempre saber o que tem que ser dito e o que tem que ser feito. É uma pessoa que está sempre em estado de inabalável. E isso é mentira, gente. Ser espiritual é você ter dúvidas, é você ter dilemas, é você ter medos, ou você encara eles.
você sabe o que você tem que fazer para encarar eles. Você entende as regras do jogo, você não tem que ficar no medo. Você aprende a sentir o medo e depois você entende que esse medo é uma mentira e o que você faz para superar aquilo e ter a vida que você sim quer ter na tua vida. Talvez não vai ser perfeito, talvez não seja exatamente o que você quer, mas vai ser sim na direção que você quer mais. Isto é, nessa questão de sempre estou bem, nada me abala, eu sempre tenho as respostas, isso é mentira. Então, claro que com o tempo você vai conseguir se alinhar com o que você quer ser, com o que você tem que ser, você vai ficar mais sereno, mais serena, você vai ter ideias melhores, mas isso não significa que você vai ser perfeito. Isso é um grande erro que eu cometi por muitos anos. Eu tentava ser perfeito. Falou, gente, grave o que eu vou falar para você, que isso é uma tremenda pérola. A gente não precisa de superações constantes. Acha que tem que me superar, me superar, me superar. Não, nós temos que ter crescimento. Se você busca crescimento, parte dele você tem que ter superações na vida, mas outra parte é super diversão. É você não ficar abalado demais, você aprende simplesmente a não ficar preocupado demais com o que acontece ao seu redor. Você aprende a não ficar impressionado com o que acontece ao seu redor. E as coisas acontecem e falou, tá bom, aconteceu. Eu não preciso decidir o que significa isso agora. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Com isso em mente, eu quero começar a falar para vocês como a gente consegue fazer para atingir essa luz máxima. Eu espero que esses mitos detonados ajudem você a abrir um pouco a cabeça e ter mais um pouco de clareza, que a gente tem que pensar diferente. Então vamos lá. Olha, eu falei para vocês na aula passada que a nossa essência é o desejo de receber luz, uma luz ininterrupta, uma luz que é aquela fonte de fluxo que cada um talvez precisa de uma coisa diferente. Um quer mais felicidade, outro quer mais paz, mas uma luz espiritual. E por que se chama luz? Simples. Quando você acende a luz, ela ilumina o quarto inteiro. Aliás, vou falar uma outra coisa. Imagina você estar numa caverna. A caverna estava escura. Ela estava completamente escura por 10 milhões de anos. Acende uma vela lá dentro. Onde vai a escuridão? A escuridão era a dona da casa por 10 milhões de anos. Uma vela. Puf, não tem mais escuridão. Mais do que isso, a vela, ela ilumina metade da caverna? Não, ela vai iluminar a caverna inteira. Talvez a vela é um pouquinho pequenininha e talvez não vai ser uma grande luz, mas não importa onde você está na caverna, você sempre vai ver o ponto de luz. Não é que a luz ilumina até metade e daqui em diante é só escuridão. Quando você tem luz, ela emana de você. Você não tem que convencer pessoas. Pense nisso também. Luz espiritual, é bonito. Então, falamos na aula passada também que nós queremos uma luz espiritual. Falou onde ela está, ela transcende os 5 sentidos. E falamos que nós temos um sexto sentido. Né? Eu ia falar do Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, ele é um cara que é considerado no mundo da musicologia um dos mais gênios que tem. Que a matemática que existe dentro da música dele é tão perfeita que a conclusão da musicologia é que nenhum ser humano seria capaz de inventar isso. Que é como se fosse uma divindade que veio para o Mozart. A segunda questão, quem conhece a história de Mozart, e quando ele escrevia suas sinfonias, dizia ele o seguinte, perguntaram quanto tempo você demorou para se escrever essa sinfonia. Olha que ele falava, que ele recebia, olha a palavra, ele recebia em instantes, tudo tocava na cabeça dele. Ele tinha que depois pegar aquele papel, lápis ou caneta e escrever todas as notas musicais para todos os instrumentos musicais para aquela sinfonia. E ele escrevia e estava perfeito de primeira, não era um rascunho. Gente, para quem sabe um pouco de música, isso é impossível de acontecer. Não importa quanto você é um gênio musical, você escreve uma sinfonia que ela inclui todos os instrumentos e você escreve tudo. Na hora de tudo tocar, você vai perceber que uma coisa não encaixa bem com a outra e você tem que ir consertando. Não no caso do Mozart, era perfeito de primeira e falava ele não estava escrevendo aquilo, ele recebia essa música. Vocês podem imaginar que Mozart ele baixava a música da internet espiritual. Ele tinha acesso a essa senha do Wi-Fi para receber essas inspirações. Eu e você podemos também. E a gente vai aprender nesse momento como. Se você entende que para receber essa luz ininterrupta nós precisamos de ativar nosso sexto sentido, onde ele está? E a resposta está aqui na tua cabeça. Nosso cérebro, o potencial dele é muito mal usado. A gente sabe hoje em dia que o percentual que você usa do seu cérebro é bem pequeno. Não tem um consenso ainda de qual é o número, tá? Tem alguns cientistas que falam que o ser humano normal usa 10% do seu cérebro. É um número que não é muito aceito, mas existem umas pessoas que acreditam por lá que é 10%, mas ninguém acredita que é mais do que 10%. A maioria dos cientistas que trabalham com neurologia, eles
tendem mais para a direção de que o ser humano usa cerca de 5 a 7% do seu cérebro, e um Einstein usávamos 10%. Mas tem 5% por aí. Outros dizem que é bem menos, que a gente não imagina a potência que nós temos no nosso cérebro, que na verdade tudo que a gente usa no nosso cérebro, todas as maravilhas, a inteligência, a tecnologia, e as artes, e o amor, tudo isso é 1% do seu cérebro. E que a gente tem mais 90%, 95%, 99% do nosso cérebro que a gente não sabe como usar ainda. De acordo com os cabalistas, esses 90x%, que não importa ser 90%, sabe o que? Vamos dizer que você usa 10% do seu cérebro. É isso que você gostaria de ser? 10% feliz, 10% rico, 10% pleno? Deus me livre, né? É um número bem baixo. Tipo, imagina que você vai fazer uma cirurgia com um cirurgião que tirou nota 1. Tipo, durante a faculdade inteira ele tirou 10 de 100, ou nota 1, em todos os testes. Ele ia fazer a cirurgia de cérebro para você. Você gostaria? Eu não, né? Seria interessante conseguir usar mais. Agora, não é que a gente agora aprende uma ferramenta que você vai fazer assim e você vai ler os pensamentos das pessoas, né? Que nos filmes de ficção científica tem que fazer assim, né? Tem que segurar a cabeça, senão não funciona. Eu sempre quis, quando era criança, sabe, ter telequinesis, olhar para uma moeda e ver se ela mexe. Eu não conseguia. E não é isso que você vai aprender aqui. O que vamos sim aprender juntos é como você interage com esse mundo espiritual. Então, a primeira coisa que temos que entender é que o mundo espiritual ele é muito amplo, tá? Ele é bem grande. O jeito que como você interpreta a realidade vai criar a sua realidade. Se eu tenho aqui óculos vermelhos, com lentes vermelhas, e olho para você e falo, você é vermelho. E você vai olhar para você mesmo e fala, Daniel, não sou vermelho. Não, você é vermelho. Eu vejo, você está falando que não, eu estou vendo que você é vermelho. Você verifica, Daniel, se você tomar uma coisa demais, porque eu não sou vermelho não. Falou, eu aposto com você, 10 mil reais aqui, você é vermelho. Vamos perguntar mais pessoas na rua. Aí chega mais um cara que ele tem umas lentes rosas. Falou, esse cara é vermelho ou não? Falou, na verdade assim mais rosa, né? Falei pra você, é que não tá enxergando bem. Vermelho! E você tem lentes amarelas. Então, a real isso é a física quântica comprovada, que a gente sempre vai entender a nossa realidade de acordo com os nossos filtros. De acordo com, primeiramente, nossos 5 sentidos que eles limitam pra caramba, já por si limitam a realidade, porque, assim, você não consegue ver tudo. Você consegue ver, por exemplo, ondas ultravioletas ou infravermelhas? Não. Certo? Tem câmeras que conseguem ver ondas ultravermelhas e infravermelhas. Elas conseguem, por exemplo, com isso, enxergar coisas através de parede, porque o nosso corpo emana ondas infravermelhas que você consegue ver, né? Tem câmeras infravermelhas. Não é uma coisa. Hoje em dia não é uma bruxaria. Imagina 100 anos atrás. Nossa, bruxaria. É só tecnologia. Nós temos certas limitações visuais, você não consegue escutar todos os sons que tem por aí. Cachorros ouvem coisas que a gente não consegue ouvir. Eles conseguem cheirar coisas que nosso olfato não consegue cheirar, e assim vai. Já é limitado. Nessa limitação, é uma quantidade bizarra, enorme de informação, ela vem para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem que limitar aquilo tudo para poder processar e criar uma noção de o que está acontecendo para tomar uma decisão, o que eu faço agora, certo? Eu entro em pânico, eu continuo com a minha vida. Constantemente está acontecendo, tá? É uma máquina de filtragem fantástica. Agora, nós constantemente estamos filtrando a nossa realidade. E o nosso cérebro faz isso constantemente. E hoje em dia você pode brincar muito com ilusões dos 5 sentidos. Não faltam, sabe, essas ilusões. Eu falo isso nos cursos, que você pode ver uma coisa e parece algo, e depois você vê que não é, mas parece. Vou fazer agora, vamos fazer um pequeno exercício, tá? É o seguinte, não olhe para o teu nariz aqui, olhe reto para mim, fecha um olho, você consegue ver na sua visão periférica, consegue ver um pouquinho do seu nariz, ou fecha outro olho. Né? Olha para frente, você consegue ver na sua visão periférica um pouquinho aqui o nariz. Eu não consigo ver bem com esse olho aqui, porque eu tenho astigmatismo, mas eu nem consigo ver um pedaço. Com outro olho eu consigo ver claramente. Meu nariz, né, desse tamanho, você não tem como escapatória. Agora, abre os 2 olhos. Onde está o nariz? Desapareceu. Engraçado, né? O cérebro, ele apaga o nariz do seu campo de visão automaticamente. Isto é, ele está no teu campo de visão. Se você fechar um olho, você consegue ver sem olhar para o nariz e ver ele que está aqui na sua visão periférica. Mas sendo que o cérebro decidir que não presta, então ele apaga da visão, do seu campo de visão, quando os 2 olhos estão abertos. Que outras coisas o cérebro apaga? Um monte. A gente constantemente cria um filtro de que a gente acha que
tem que entrar ou não tem que entrar. Pense dessa forma. Como funcionavam os filmes de cinema do passado? Né? Hoje em dia é tudo digital, mas no passado você tinha o quê? Aquele filme físico que passava, tinha uma projeção de luz que ela projetava, e aí o filme que passava aqui tem suas cores, então limita algumas cores e outras não, e é projetado na tela uma certa imagem. O que vale mais? Uma luz branca, imagina você vai apagar para ver um filme, tem uma luz branca. Ou você vê imagens, isto é, você limitou a luz, e não é só aquela luz branca, tem cores diferentes, algumas luzes você limitou mais, outras menos, você criou uma imagem. Isso vale mais para a gente. Isto é, a gente não funciona com o infinito, nós precisamos de limites. Agora, a pergunta é se a gente limita da forma certa. Você pode, a mesma luz, você pode pegar essa luz e pode colocar um filme Sexta-feira 13 em preto e branco. Você pode trocar aquilo e colocar um filme de comédia romântica em cores. Você pode colocar um filme emocionante, assim, que vai despertar em você uma vontade de ser uma pessoa melhor. Você decide que filme passa através dessa luz. Fala Kabbalah que existe no mundo luz infinita. A aula que vem a gente vai explicar o porquê existe essa luz infinita. Existe uma luz infinita que ela está existindo e emanando constantemente em nossas vidas. E essa luz, ela se revela na sua vida de acordo com seus filtros. Agora, por que temos filtros ruins de vez em quando? Sobre isso a gente aprende dentro dos cursos e eu vou dar uma noção para você na aula que vem de como isso funciona. Mas você tem que saber que isso acontece. Eu quero dizer o seguinte, se você busca mais energia positiva na tua vida, tudo depende de como você interpreta a sua realidade. Em outras palavras, sendo mais específico, a nossa questão da gente reativamente julgar de forma precipitada. De novo, quando nós julgamos de forma reativa, de forma precipitada a realidade ao nosso redor, nós limitamos o que pode ser. Por exemplo, você escuta um barulho de uma explosão no meio da rua. O teu cérebro, por uma questão de sobrevivência, tem que decidir imediato. O que é isso? É perigoso para mim? O que eu tenho que fazer? E às vezes é um fogo de artifício, certo? Quantas vezes aconteceu que alguém fala para você, alguém espirra, e você fala, ih, tá gripado, né? Por que você decidiu que tá gripado? Tem uma famosa história que ela é contada por aí na internet, assim, de vira e mexe eu recebo essa história. É uma história que eu conto há anos também. É uma história fictícia, mas eu vou contar ela para vocês, talvez você conheça ou não, mas eu vou contar porque ela tem uma moral que é importante para mim, para te falar. A história fictícia fala de uma mulher que ela está no aeroporto, ela está esperando o voo dela, e enquanto que esperava o voo, o aeroporto começou a lotar, parece que o tempo fechou e estavam assim, esperando para alguns voos para decolarem. E conforme o aeroporto fica mais e mais lotado, ela foi comprar um café, um jornal, umas bolachas, estava sentada, vendo um jornal, tomando café. E de repente chega um homem lá e pergunta se ele pode sentar com ela, porque não tem mais um espaço para sentar, tudo lotado. Ela fala, não, claro, pode sentar aí. Então, já que ele atrapalhou, ela baixa o jornal, dá mais um gole do café, ela abre o pacote de bolachas e come uma bolacha. O homem olha para ela com um sorriso, pega uma bolacha e come também. E ela olha para ele e fala, pô, tá bom. Só dá um olhar, não fala nada. Ela pega uma bolacha, come, assim, coloca mais perto dela. E o homem fala, com licença, pega mais uma bolacha e ele também come. Fala, pô, que isso? Ela pega o pacote, coloca assim no outro canto, né, no colo, come assim uma bolacha. O homem levanta, vai pro outro lado e fala, com licença, por favor, pega a última bolacha, quebra em dois, fala, você quer metade? A mulher olha para ele e falou, sabe o que? Pode juntar essa metade e você pode engasgar com esse negócio inteiro e morrer. E começa a fazer um barraco lá e brincar com ele. Que coisa feia, chata, homem mal educado, não sei o que, tal. Por enquanto, assim, o homem todo chocado, né? Chamaram um voo dela, ela toda assim, vai, não sei o que. Ela vai, pega a bolsa dela, pega as coisas toda nervosa, ela vai lá naquele corredorzinho para entrar no avião. E ela vai ajudar as coisas lá, né? Abrir a bolsa para colocar o jornal. O que ela vê dentro da bolsa dela? Pacote de bolachas. Ela comeu as bolachas dele. Julgar de forma reativa e precipitada. Isso que faz a gente gerar filtros errados para a nossa realidade. Quando nós julgamos de forma precipitada e reativa, a gente gera garantido um filtro errado. Garantido. Não importa que esse tempo de sobrevivência. Então, peraí. Se você vê uma pessoa na rua, tipo 2 da manhã, você mora no Brasil, está numa rua assim, numa comunidade carente, tá tudo escuro e aparece uma silhueta de uma pessoa com um revólver desse tamanho. Não vou julgar,
Daniel falou para ser espiritualizado. Deve ser da luz. Não, você vai fugir dali, certo? Você não vai, tipo, eu não estou falando para você ser estúpido. Mas sendo que nós não estamos nesse estado de emergência extremo, isto é, uma coisa você está no meio da floresta amazônica e você vê uma sombra de um jacaré vindo para você. Sobe numa árvore, certo? Tipo, foge. Mas outra coisa, você está no dia a dia, né? A maioria de nós não estamos nem em ruazinhas 2 da manhã perigosas, no escuro, e nem moramos nos Amazonas todo dia, sabe, com jacarés atacando a gente, tá? Isto é... E tem pessoas que moram no Amazonas e também não tem jacarés atacando eles. Eu quero dizer, exceto essas exceções extremas, de qual existe você está na realidade que tem um perigo iminente, as outras situações, sempre quando você julgar de forma precipitada e reativa, você está criando um filtro que é errado, um filtro que te limita. Talvez você não morreu, tá? Então, tipo, você está vivo aqui me vendo, você está viva, significa que você, afinal das contas, sim, tomou decisões que não levaram à tua aniquilação total. Mas que a vida poderia ser melhor? Poderia. E tudo isso acontece nesses momentos. A questão é que existe uma ideia de causa e efeito. Eu ia falar de ação e reação. Ação e reação. A lei da termodinâmica, causa e efeito, de acordo com a ciência, e a Kabbalah fala uma ideia e a ciência dá um respaldo e confirma, não existe o aleatório, o que nós chamamos a síndrome do de repente. Ah, de repente aconteceu uma coisa. Como assim de repente? De repente tirei uma nota ruim na escola. De repente minha namorada separou de mim. De repente meu marido está me traindo. De repente tem uma doença. Gente, não tem de repente isso. Causa e efeito. Como assim? Se você não sabe como funciona causa e efeito, não te isenta da lei da causa e efeito. Falar, eu não acredito na gravidade, então pula pela janela, boa sorte. Ah, eu não sabia que se meter o dedo na tomada leva o choque. O problema é seu. Então, e por isso é tão importante estudar Kabbalah, que a gente aprende os princípios que ninguém nos ensina na escola. Eu quero falar para vocês é que causa e efeito é uma lei que funciona. Quando a gente julga de forma precipitada e reativa, saiba que isso já é um efeito. Isto é, na hora de você ficar nervoso, nervosa, e falar algo, ou entrar em pânico, ou de repente querer fugir da realidade. Fugir da realidade não é você pegar as pernas e fugir. É tipo você, sabe que, dá uma de João sem braço e fingir que nada está acontecendo, e ter medo de encarar uma realidade. Ou quando você tem que fazer algo e você, de repente, faz a coisa errada ou não sabe fazer a coisa certa, isso já é um efeito. A causa, ela está antes, isto é, esses filtros que você tem para a realidade, não é uma coisa nova que aconteceu agora, não de repente, é algo que está acontecendo por um bom tempo. Então, o que diz essa lei da causa e efeito? Que a nossa consciência está constantemente gerando nossos filtros, esses filtros vão gerando para a gente constantemente como nós acreditamos que a vida é, e de acordo com isso, tomamos ações. E você pode falar, mas gente, Daniel, você está falando aqui para mim que uma pessoa que passa por desastres na vida é porque ela quer? Eu não falei que ela quer conscientemente. Eu falei que ela foi condicionada ao longo de anos e décadas, e quem sabe até vidas, não nossa vida só. Por muito tempo foi condicionada a acreditar que assim é a única opção que você tem, e portanto a pessoa simplesmente gera esses mesmos filtros. Porque a gente não aprendeu que temos uma outra opção, que temos um livre-arbítrio. Sempre temos um livre-arbítrio. É que a gente de vez em quando estamos numa inércia tão forte de sempre fazer a mesma coisa, né? É o jeito que eu sei fazer, e até você sabe que te faz mal, a gente volta a fazer esse bem, porque essa coisa mal que a gente não sabe como fazer diferente, ninguém nos ensinou, a gente tem medo de errar, e talvez se fazer diferente vai ser pior ainda. Então como você faz? Primeira coisa, tem que aprender a controlar os pensamentos. Gente, tem como você controlar seus pensamentos? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Para de pensar. Para de pensar, não pensa mais nada, para de pensar. Você consegue parar de pensar? Não. Você sempre vai estar pensando, mas você pode controlar os pensamentos. Vamos fazer um pequeno exercício que a gente faz no curso nível 1. Eu falo para você o seguinte, tá? Vou fazer um exercício mental, não pense no elefante cinza, ok? Não importa o que acontecer, não pense no elefante cinza, tá? Não pense no elefante cinza, não pense no elefante cinza, não pense nele. Não pense no elefante cinza, não pensar nele. Elefante cinza, não pense nele. Tá pensando em quê? Duas opções, ou três opções. Opção número 1, elefante cinza. Opção número 2, elefante rosa. Opção número 3, que você quer me matar porque eu sou chato. Tá? Então,
quando eu fiz esse exercício, ou fizeram para mim esse exercício, o que eu pensei? Ah, eu vou mostrar para esse palestrante que eu consigo, né? Porque eu sou melhor que a natureza e Deus. E eu pensava no elefante rosa, eu comecei a forçar a barra, eu senti os neurônios se queimando. Elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa. Depois de alguns segundos, elefante rosa, de repente aparece o elefante cinza e fala, olá, tudo bem? E passou lá. Como você faz? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para você. Por favor, veja que horas são agora, é importante. Que horas são agora, que eu quero marcar com você daqui a 5... Ok, tá vendo? Horas são, ok. Que horas são agora? Marque isso. Agora que eu quero fazer para você a pergunta e o elefante cinza? Onde ele está? Sabe o que eu fiz? Eu perguntei para você que horas são e o elefante cinza desapareceu. E eu perguntei de uma forma, inclusive, estranha. Eu me engasguei um pouquinho, eu fiz assim uma coisa. Mas de repente mudou o padrão e você começou a pensar em outra coisa. E o elefante cinza morreu. Ele simplesmente como se ele nunca estivesse lá. E você agora está pensando que horas são? O que o Daniel quer? Que estranho. Por que ele está falando assim? Quando a gente sabe a mudar o foco, você entende que você sim pode controlar os seus pensamentos e as suas emoções. É fácil de você fazer se você entende como você faz. Olha, como funciona um processo de pensamento? Pensamentos não é uma coisa contínua. É uma ordem de pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta... Está acontecendo constantemente. Pergunta-resposta, pergunta-resposta. É tão rápido que a gente nem percebe que nós temos uma pergunta e que vem antes. Essas perguntas, muitas vezes a gente não percebe que elas existem aí, mas tipo, por que minha vida tá uma porcaria? Ah, você vai ver por que a tua vida tá uma porcaria. Por que ela tem mais do que eu? Por que ela casou com um cara mais bonito e ela é mais gordinha, baixa e feia? Eu sou mais atraente, inteligente, eu não me dou bem com um homem certo na minha vida. Não, ninguém pensa assim, Deus proíba, né? Não vocês, as outras pessoas que não fazem Kabbalah pensam assim. Ah, por que ele tem mais dinheiro do que eu? Por que essa pessoa... A gente tem um monte de pensamentos que a gente nem percebe que é uma pergunta antes. Como você quebra o padrão? Com uma pergunta. Perceberam quantas perguntas eu fiz ao longo dessa aula? Isto é, a gente está falando agora sobre elefante cinza. E te perguntar, olha, o que você gostaria nesse momento agora? O que você mais gostaria de comer ou beber? Um dos dois. Você prefere água? A gente faz uma pergunta e você não tem como, até se você quiser muito voltar para o elefante cinza, fica difícil. Porque você faz uma pergunta certa. Isto é, para a gente poder começar a ter o controle da mente sobre a matéria, se eu entendo que meu cérebro está filtrando a minha realidade e que a luz branca infinita, todas as possibilidades estão sempre aparecendo na minha vida, e tudo depende de como eu estou filtrando meu filme e decidindo para onde isso vai. Esses filtros é um efeito de minha consciência, de como eu estou entendendo a minha realidade, que vem através da qualidade das perguntas que eu faço para mim mesmo. Em outras palavras, eu tenho que aprender a constantemente fazer as perguntas certas. Aliás, num diálogo, quem é a pessoa que controla a conversa? Quem faz as perguntas, não é isso? Que pergunta você poderia fazer? Uma pergunta que você pode fazer em cada situação de ficar assim reativo é, ao invés de decidir, isso significa para mim. A primeira pergunta é, eu preciso agora, nesse momento, decidir o que significa que aconteceu na minha vida? E muitas vezes a resposta é não. Cada um de nós tem uma área na vida que pega mais. Um é saúde, outro é dinheiro, outro é relacionamento, outro é que você acha que todo mundo vai te julgar que você fez uma coisa errada, ou que você faz um pequeno erro e a vida acabou. Cara, quando acontece isso, você tem um livre-arbítrio. Primeira coisa, sabe, você tem um livre-arbítrio. E você tem que fazer uma outra pergunta. Você quer quebrar o padrão? Não fala, vai dar tudo certo. Isso não ajuda. É como você falar, não tem elefante cinza, elefante rosa, elefante rosa. Você está queimando, é um atrito. Ao invés de lutar contra o pensamento, controle, gere um pensamento. Que é o quê? O que mais isso poderia estar significando na minha vida? Só isso. Faça essa pergunta. No momento que deixou reativo, você fica, é a área na tua vida que deixa nervosa, fica assim mal, estou reativo, estou precipitando. O que mais poderia significar? Uma vez eu recebi uma mensagem da minha chefe, na época nem era WhatsApp, era BBM, lembra do BBM? Ela falou assim, temos que falar amanhã mais cedo, em letras maiúsculas, tá? E eu falei, ok, tipo, né? E comecei a pensar, nossa, o que significa isso, né? E falei, quer adiantar por aqui uma coisa, né? Porque fiquei nervoso com essa mensagem. Sabe, você vê que a pessoa leu, né?
e silêncio. Eu falei, putz, ferrou. Né? O que eu fiz de errado? Será que não sei o quê? E vou me demitir, tem cortes e tal. Um monte de questão na cabeça. No próximo dia, a pessoa chegou, Daniel, com um sorriso, vem cá, eu queria falar com você, muito importante, você pode entrar agora no meu escritório? Eu falei, tá. Entrei lá e falou, só tinha uma ideia nova que ela quis falar pra mim e ela não quis esquecer. Ela tem crianças em casa, sabe, aquela coisa de uma bagunça em casa lá. E ela estava fazendo jantar e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Crianças chorando, berrando, não sei o que, brigando. Ela lembrou de algo, ela escreveu uma mensagem para ela não esquecer, como um lembrete, só isso, só isso. E eu gerei um filme, eu estava me consumindo, o que isso poderia significar? Ao invés de me perguntar, o que mais isso pode significar? E às vezes eu imagino que eu não conseguiria chegar nessa resposta de que ela tem filhos em casa, etc. Mas eu sem dúvida poderia chegar a uma conclusão que é bem parecida. E como acontece com a qualidade da tua vida, ela melhora. Você decide que o universo está ao seu favor. Está nas tuas mãos. Mereço, não mereço? Isso é questão toda dos seus filtros. Agora, para a gente poder entender isso, temos que ir para o próximo nível. Fala Kabbalah, se tudo é causa e efeito, e a consciência gera a fisicalidade, isto é, o jeito que eu entendo na minha cabeça, assim que eu vou gerar a minha vida física, isso é física quântica comprovada, tá? O observador, ele muda o experimento. Quando você está observando algo, você muda o experimento. Então, o que a gente faz com isso? A próxima pergunta que eu vou te fazer para você é em que situação na tua vida você pode aplicar essa pequena ideia que eu falei para você. E a próxima questão, se tudo é causa e efeito, e falamos na aula passada que nós temos que entender o propósito da vida, eu quero começar a falar contigo hoje sobre o propósito da vida. Porque é o seguinte, se tudo funciona dessa forma, de causa e efeito, e consciência, o pensamento gera a fisicalidade, fala Kabbalah que você tem que ir para a causa das causas. Se você não entende a causa das causas e o propósito de tudo, como falamos na primeira aula, você não tem a mínima chance de conseguir na tua vida. Tipo, esquece. Abre mão de você ser espiritualizado. Você tem que saber o propósito da sua vida aqui, senão você está colocando toda a energia no lugar errado. Imagina que você é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, tá? Você é o melhor craque, você é a combinação de todos os craques de todos os tempos. Você só não sabe as regras do futebol. Boa sorte. O que você está fazendo? Você não vai conseguir jogar futebol. Você vai ser um desperdício. E fala Kabbalah, todos nós somos os craques do jogo da vida. Tem que saber as regras. Primeira regra é o propósito. Então vamos lá. Fala Kabbalah o seguinte, eu vou falar da ideia do Big Bang. Big Bang, né? No início, é engraçado, né, que fala a ciência no início, o mundo era um ponto de energia infinita. Kabbalah fala a mesma coisa. Se você for ver os escritos dos cabalistas, fala o seguinte, saiba, que meterem shenivreu nivrem benetzulon netzalim, antes que os criados foram, as criações foram criadas e as emanações foram emanadas, aí a Orelhon Pashut Melekol HaMetziut tinha uma luz simples, superior, que preenchia toda a realidade. E ele continua explicando que não tinha espaço, que não tinha tempo, ele fala que não tinha vácuo. Ele entra num detalhe, você pensa, não é que tipo, tem vácuo, sabe? Então, vácuo é a realidade física, querendo ou não, mesmo que não tem nada, mas é uma realidade física. Fala que tudo transcende a realidade física, que além da habilidade do ser humano entender isso, é um cabalista chamado Ari, de 440 anos atrás, mais ou menos, está na tua apostila, dá uma olhadinha, tem um texto completo escrito lá, ele descreve, palavra por palavra, como o mundo foi criado a partir de uma energia infinita, que dessa energia espiritual infinita, tudo foi criado. Também assim fala a ciência, que o mundo foi criado a partir de um ponto de energia infinita que transcende todas as leis da física. Porque você começa a falar em termos de energia infinita, calor infinito, coisas que a ciência desaparece e vira uma outra coisa, é uma coisa que a gente não entende ainda. E que fala que não tinha tempo e que não tinha espaço, que nenhum cérebro humano é capaz de entender uma realidade que transcende tempo e espaço. Lembra que falamos que temos a espiritualidade que é além do tempo, espaço e movimento, tá? É para você. Então, como a ciência descobriu isso? Na verdade, é bem interessante. Um cara chamado Hubble, um astrônomo, que em homenagem a ele tem um telescópio Hubble, que ele estava vendo a distância entre estrelas e planetas, ele viu que tem uma estrela que ela estava se afastando da Terra constantemente. Tem uma coisa que quando uma estrela tem talvez uma órbita, então fica mais longe e mais perto, mais longe, mas essa estava sempre mais longe. Aí viu que tem uma outra estrela que estava sempre mais longe, tipo, parece que está afastando da gente, né? Que estranho. Aí depois ele viu que não é nada pessoal, que todas as estrelas e todo o universo está em expansão. Então se você vai na linha do tempo para frente, tudo está expandindo. Aí ele pensou, se a gente for no passado,
então tudo vai estar contraindo. E fizeram um monte de cálculos e, em média, cerca de 14,5 bilhões de anos atrás, parece que todo o universo estava condensado num ponto de energia infinito que transcendia a fisicalidade. E desse ponto, o mundo foi criado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu ouvi falar de um aparelho que foi criado na Suíça, um acelerador de partículas, que é a maior máquina criada pelo ser humano até hoje. Tá? O negócio custou 1,6 bilhões de dólares, tem mais de 10 mil funcionários lá dentro fazendo isso. O negócio é no tamanho de uma pequena cidade, tipo, sei lá quantas fronteiras ele tem que passar, né, tipo na Suíça para outros países. E esse negócio inteiro foi criado para quê? Eu vou resumir a obra para você. Isso foi criado para a gente entender o que aconteceu milissegundos antes ou depois do Big Bang. Causa ou efeito? Não, foi criado depois, tá? Não antes. E é muito importante entender essa questão de causa e efeito. Eu vou comprar para você muito fácil, tá? Sem complicações. Onde você está agora? Numa sala, num prédio, numa casa, num carro? Para essa sala, esse prédio, esse carro, esse escritório, essa casa, para isso acontecer, é físico, né? Isso é sólido. Isso poderia acontecer se alguém ter uma ideia de criar essa sala, esse prédio, essa casa, esse carro, esse escritório. Poderia aparecer do nada, puf, apareceu, chegou lá. Imagina assim, do nada tinha um terreno e sem querer, sem combinar, um monte de pedreiros chegaram lá e naquele mesmo dia, do nada apareceu um engenheiro, um eletricista, um arquiteto, apareceu o cara do alvará para, tipo, sabe, pessoas chegaram lá sem querer. Vocês trabalham com construção também, vamos montar? De repente, do nada, aparece caminhões com todos, sabe, tijolo e cimento, com todo o material que é necessário, e todos cantam a cançãozinha dos 7 anões da Branca de Neve, lai, 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 e montam um prédio. Isso pode acontecer? Aleatoriamente? Claro que não, nunca. Eu acho que é mais provável você ganhar na Mega Sena 1000 vezes consecutivas antes que uma coisa dessas aconteça do nada. Um prédio não sobe do nada. Físico é feito antes disso, tem a causa que é uma ideia, um pensamento, uma consciência. Pergunta os cabalistas. Tá bom, a gente tem aquela máquina que ela descobriu o que aconteceu milissegundos depois do Big Bang. Não seria bom você saber o que aconteceu antes? Você quer saber? Eu vou te ensinar. Então eu vou te ensinar exatamente como isso aconteceu. Só antes eu preciso falar para você uma coisa muito importante. Primeiramente, alguns avisos assim, eu quero manter em mente que você sabe, tá ligado, que essas aulas introdutórias elas vão ser do ar em breve, tá bom? Então aproveite enquanto elas estão no ar. Se você tem amigos que possam se interessar por isso, você pode falar para eles se inscreverem, tipo, tem um espaço aqui abaixo para você se inscrever para receber as apostilas também, tá? Se você não está recebendo as apostilas, então veja, ou você vai ver um link abaixo ou um formulário onde você colocar o seu nome e e-mail para você poder receber a notificação das próximas aulas e com as apostilas também. Se você tem amigos interessados, como eu falei na vez passada, você pode inspirá-los a participarem também e se você tiver 3 amigos que se inscreveram para receber essas aulas, você vai ganhar uma aula bônus inédita que eu preparei para você também. E por último, eu quero muito ouvir de você a sua opinião. Eu recebi esse monte de comentários, aliás, muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram aí, muito fortalecedor. Eu vi pouquíssimas perguntas, tá? Então fique à vontade de você fazer perguntas, tá? Se quer fazer uma pergunta para mim, algo não está claro para você, me diga. Eu estou criando essas aulas conforme elas vão acontecendo. Tipo, eu crio a aula, depois eu espero 2 dias para ver seus comentários, eu faço a próxima aula, que eu vou, assim, de acordo com isso, interagindo contigo, tá? Então, obrigado pelos seus comentários. Fica à vontade de fazer umas perguntas, eu vou fazer meu máximo para responder todas. De repente você vai me inspirar, ajudar eu criar um conteúdo um pouco diferente e diferenciado para você, ok? E agora sobre a criação do mundo, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender a primeira coisa, que do ponto de vista da Kabbalah, a luz espiritual que a gente sempre quer, que a gente quer tanto, é uma luz infinita, que de acordo com a física existe energia infinita, é a mesma luz que a gente fala na Kabbalah. E esse é o único axioma que tem na Kabbalah. A única coisa que a Kabbalah fala é o seguinte: você não tem uma explicação de onde isso veio, é uma coisa que é, mas se você se aplicar e fazer o esforço de entender os ensinamentos da Kabbalah, você vai sozinho sentir como isso faz sentido na tua vida. Então é uma questão que é a única coisa que você vai ter que primeiro aceitar para depois ver que isso é verdade, tá? E, aliás, querendo ou não, tem uma ciência por trás, que de acordo com a ciência e a física, o mundo tem energia infinita. Tá? Que de vez em quando ela vira mais densa que fisicalidade, depois ela fica menos densa, mas, querendo ou não, a energia e a inteligência que existe no universo são infinitas. Aliás, a Kabbalah fala dessa luz infinita
É uma luz que não é só uma energia positiva e bacana, tem inteligência por trás também. E a ciência concorda com essa inteligência. A luz que a gente quer tanto, aquela luz de energia ininterrupta, é a fonte de tudo de bom. E fala a Kabbalah o seguinte: essa luz é o poder do compartilhar. É o poder do compartilhar. Agora, para que o compartilhar esteja pronto, ele seja válido, algo tem que receber esse compartilhar. Pense assim, se você ama alguém de coração e você que escreveu um poema para a pessoa e você fez um presente para essa pessoa e tal, mas a pessoa não aceita o que você dá para ela e despreza aquilo, como você se sente? É ruim, né? Tipo, vou contar para você uma história verdadeira, tá? Quando eu estava namorando minha esposa, me lembro que logo um mês depois era o aniversário dela. E falei, primeiro aniversário, vou ter que, né, tipo, já que eu consegui criar esse interesse, eu tive uma ideia interessante. Ao invés de comprar para ela uma coisinha qualquer, eu sabia que já, em tempo a gente estava conversando, que ela estava sozinha aqui em São Paulo. E que ela estava precisando precisando de um pouco de colo, sabe? Que os pais dela são de Rondônia, todas as amigas dela que eram, sei lá, amigas da faculdade ou de colegas, ex-colegas de trabalho que viraram amigas muito próximas, estavam em estados diferentes, outras cidades, e ela estava meio que só aqui. Eu decidi que eu vou entrar em contato com todas as amigas e familiares, todas as pessoas mais queridas. Tipo, eu tive que invadir o Facebook dela para ver que são os amigos, tá? Ver no WhatsApp, pegar todos os contatos e fez um pedido para eu fazer um vídeo para ela. Se puder fazer um vídeo falando parabéns para ela e tal, um minutinho que eu vou compilar tudo. Agora, na boa, gente, sabe? Pessoas, elas são bondosas, mas às vezes cada um tem as suas prioridades. Eu pedi para todo mundo fazer um certo prazo para poder compilar esse negócio. Pessoas estavam, nossa, que legal, toparam, mas eu pedi especificamente, olha, pelo amor de Deus, faça um vídeo no teu smartphone e me manda pelo WhatsApp. Porque eu tenho um aplicativo no meu iPhone que, é fácil. No WhatsApp ele vai direto para minha memória lá que eu tenho no iPhone. Eu pego os vídeos e eu compilo bem rápido isso. Claramente não foi assim, né? Uma pessoa mandou pelo WhatsApp, outra mandou pelo e-mail, outra fez um inbox no Facebook, gravou aquilo. Como que diabos eu vou baixar esse vídeo? Agora, encontrei, tá? Eu fui lá atrás de aplicativos, não sei o que, encontrei e consegui baixar os negócios e os formatos diferentes, fazer o mesmo formato para o negócio começar a virar uma coisa só. Aí você vê que um vídeo, uma menina estava falando isso bem baixo, porque ela não quis acordar o marido e falou, Belinha, parabéns para você. Então ficou estranho, né? Porque tinha uma voz baixa, outro alto. Acertei todo o volume para ficar tudo certo, bonitinho. Coloquei uma musiquinha, um trailer lá por trás. Fiz toda uma edição desse negócio. Ficou lindo. Terminei a edição, eu percebi uma coisa interessante. Que no final de cada vídeo, cada pessoa falava no final, Belinha, amo você, você é máximo, não sei o quê. Eu falei, sabe o quê? Tenho uma ideia. Vou ter que, de novo, colocar meu tempo e energia lá dentro. Eu fiz vídeo por videozinho, cortei os últimos segundos que a pessoa fala, eu te amo, e compilei todos os te amos no final. Fica mais emocionante, né? Tipo, parabéns, 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 parabéns. E no final, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sabe, eu entrei em contato com a família dela na Itália, gente, tipo loucura. Consegui compilar o filme, estava pronto a tempo antes do aniversário dela, sem Missão Impossível 5. Fiz lá, coloquei no pendrive que é compatível com o Mac dela, porque ela tem um Mac e eu tenho um outro PC. Cheguei lá para casa para comemorar e falei, tem um presente para você. Agora imagina, não aconteceu isso que eu vou falar para vocês, mas imagina se eu chegasse lá. Fiz até agora, história real. Agora, imagina se eu tivesse colocado o vídeo e ela começa a ver o vídeo e ela fica assim, tipo... legal. 3 segundos depois ela pega o telefone dela e começa a estar lá no Facebook. Aí eu imagino, tipo, mais 30 segundos... Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Aí eu pergunto a ela, imagina se eu perguntando a ela, quer que eu dê um pausa? Eu falo, não, pode deixar rolando. Como eu me senti? Eu quero compartilhar com ela todo o meu amor. Olha o que eu coloquei lá dentro. Ela não quer receber. É horrível isso. Agora, claramente não foi isso que aconteceu. Ela ficou muito emocionada, chorou, tal, sabe? Foi muito lindo esse momento. E nada mais assim, o gratificante no compartilhar quando alguém recebe. Isto é, o compartilhar não é considerado compartilhar quando não tem um recipiente. Por que eu falo isso? Porque a luz, ela emana, ela compartilha, mas para que isso funcionasse, a luz infinita, antes de ter tempo, espaço, movimento, mundo, as galáxias, o universo, antes de tudo, não tinha nenhuma fisicalidade. Só tinha uma luz perfeita que emana.
O que ela emana? O tudo de bom. Essa luz tinha que compartilhar. Então, com que ela compartilhou? Abracadabra, perna de cabra, se a luz é infinita, não tem nenhuma limitação. A luz criou um recipiente. Um recipiente que é uma alma ambulante, não um vaso, não um copo. É uma alma que tem um potencial, o poder de receber toda essa luz infinita. E esse recipiente se preencheu com essa luz infinita. E se fala, imagine dessa forma, qualquer desejo que você possa ter, esse recipiente é um desejo ambulante. Aliás, lembra que eu falei que a sua essência é o desejo de receber luz? Agora sabe por quê? Porque a nossa alma, inicialmente, foi criado o quê? Um único desejo, uma única alma, que não tinha separação, era uma coisa só. Tipo, todos os cristãos, com os judeus, com os muçulmanos, com os hindus, com o palmeirense, com o flamenguista, com o brasileiro, com o argentino, uma única alma só. E lá é um desejo de receber infinito, toda essa luz infinita que está querendo se revelar nas nossas vidas. E qualquer desejo que você tem é preenchido de imediato. Imagina, tipo, o desejo mais carnal de prazer que você possa ter, tipo uma pizza calabresa, é isso que você pensou, né? Você quer uma pizza calabresa agora? Naquele segundo, a sensação do preenchimento, aquele prazer da pizza calabresa se revela em você. Sem efeitos secundários, sem gordura, sem ter que esperar uma hora até o cara do motoboy chegar com a pizza fria. Não. Você quer o prazer de sentir que quer abraçar tua alma gêmea ou beijar a testa do teu filho. Não importa que prazer você quer, que energia, que amor, que inteligência, que plenitude se revela dentro de você. Instantaneamente, infinitamente, sem efeitos secundários. Luz ininterrupta. Tá fazendo mais sentido as aulas até agora? Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para você é: que diabos aconteceu? Que estávamos no paraíso dos paraísos e agora estamos no mundo físico que não é tão paraíso assim. Que, na verdade, é bem longe de ser isso. Então, para a gente entender isso, tudo isso e mais, na aula que vem. A aula que vem a gente vai entender exatamente esse processo da criação e por que você tem a obrigação de entender o seu propósito da vida e como isso vai mudar completamente o jeito que você entende a vida, e não só isso, como você continua ampliando e crescendo espiritualmente, porque a única forma que você vai conseguir ter mais luz espiritual é ampliar a tua consciência. A gente vai aprender o propósito da vida como um ponto de partida para você entender de onde eu começo. Aí você pode entender para onde nós vamos. E quando você sabe de onde você começa e para onde você vai, o próximo passo é quais são as etapas que você tem que seguir, que vale a pena você seguir, para você ampliar a tua consciência para sempre remover os filtros que eles estão te limitando e criar filtros novos. Então espero que você gostou dessa aula que ela agregou para você. A aula que vem, de novo, temos muita coisa ainda para aprender juntos. Eu gostaria muito, como sempre, de ouvir seus comentários, suas perguntas. E realmente, se você achou esse inspirador e interessante, fale com seus amigos. A gente nunca sabe quem está precisando ouvir essas questões, tá? Então, essa aula foi, eu confesso, um pouco mais longa do que eu imaginava, mas eu prefiro dar mais conteúdo que seja mais longo do que encurtar e você fica com menos coisas. Muito, muito obrigado de coração. Vamos, assim, lembrar da vida perfeita que a gente quer ter, porque ela está muito mais próxima da gente do que a gente possa imaginar. A única questão que temos que colocar na cabeça, gente, é que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Então vamos lá, a aula que vem aprendemos muito mais coisas. Um abraço forte, até então, tudo de bom.